a gente ficava até muito tarde trocando ideias. A gente conversava muito sobre tudo, não era sobre só futebol. Em um momento, lá em Salvador, a gente estava com dificuldade na criação da equipe, né? Nós tínhamos o Felipe Anderson, que estava voltando um período muito grande de férias e ainda não tinha entrado em ritmo, e a gente estava precisando de um cara que pifasse mais, a gente pifasse, servisse mais o ataque, né? Porque nós tínhamos bons finalizadores. E eu não queria o Renato Augusto fazendo isso, né? Eu queria o Renato Augusto organizando atrás, ele vindo, dando esse passo para achar esse pessoal. E aí a gente trocando ideia, olha só, porque hoje falar na troca de posição do Neymar é muito fácil, porque já vem sendo feito com frequência. Mas naquele momento da Olimpíada, era um momento que ninguém tinha feito ainda isso com ele. Tirar o Neymar, que era o grande ídolo nacional, da esquerda, que é onde ele sempre jogou, era o maior jogador, brigando por ser o melhor do mundo, e colocar ele por dentro. Para mim, como um treinador de base, que não tinha tanto... não era tão conhecido, né? Era um treinador que, na verdade, eu tinha minhas ideias, a minha forma de ver futebol, que eles viram que era extremamente positiva, né? Eles gostaram. Só que eu não tinha, por exemplo, como é que eu ia tirar o Neymar da esquerda e colocar o Neymar por dentro? E isso numa conversa com o Renato Augusto, que ele era o cara que me ajudava muito dentro do elenco, ele tinha muita proximidade com o Neymar, ele e o Odair, estava ele e o Odair, falando, pô, seria excelente, porque a gente colocaria o Neymar por dentro e o Neymar serviria ali, aí nós teríamos o Luan, nós teríamos o Gabigol, nós teríamos o Jesus, jogadores que são bons finalizadores. Vamos conversar com o Neymar? Rapaz, é coisa de Deus. O Neymar entrou na sala na hora que a gente estava conversando. Neymar não estava sem sono por causa daquele tumulto todo, muita pressão. Ele desceu, ele viu que a gente ficou conversando depois da janta, ele desceu. E ali nós começamos a expor essa ideia para o Neymar, conversar com o Neymar sobre isso. O Neymar topou na hora. Parecia que o Neymar também já tinha uma visão sobre isso. Na hora ele topou. Então, sabe que as coisas conspiram para poder dar certo, como a gente falou? Naquele momento, nós resolvemos ali uma situação. Vamos testar o Neymar no meio com isso, vamos colocar o Wallace no lugar do Thiago Maia, porque estava suspenso, tomou o cartão amarelo, e vamos ver como a equipe se põe. A gente precisa ganhar. E aí a gente vai com uma força muito grande. E houve isso. Então, o Renato, todas as situações de equipe, ele participava. Ele era como se fosse um capitão. Por isso que eu falo que ele era um jogador muito próximo do treinador. Porque toda discussão, tudo aquilo que eu precisava, ele começou a Olimpíadas no tripé. Era Thiago Maia, Renato Augusto e Felipe Anderson. Não estava legal. Aí Renato, eu vou te colocar para trás lado a lado. Só que eu vou querer que você caia quase como terceiro zagueiro. Ele não, você fazer, ou seja, ele saiu de um meia ofensivo, chegar à frente, e foi jogar praticamente como um terceiro zagueiro, como a gente tinha a posse de bola. Ele conseguia fazer isso com a maestria. Então, ele era o meu homem de confiança. Tudo que eu precisava alterar como forma de jogar, o Renato Augusto é essa peça que eu poderia mexer, porque ele daria a resposta em qualquer lugar que eu colocasse, porque ele entende de jogo. Então, foi isso. Ele sempre, Renato, como eu falei para você, a importância do Renato foi fundamental. E ele tinha uma proximidade com o Neymar. Ele era um cara que era muito amigo do Neymar. Então, tudo aquilo que eu precisava chegar ao Neymar, o Renato Augusto me ajudava. Era a forma que a gente tinha. Porque a seriedade dele, né, ele aparenta ser um camarada sério, isso daí ele impõe respeito, né, com os jovens, né, o Micali. Não é Ele é sério, ele é muito sério, mas é um cara extremamente, assim, bacana, legal, até engraçado, ele tem muita história. Agora, ele é esse cara sério, a hora do trabalho, ele vai cobrar, ele sabe vigiar, mas é um cara muito, muito agradável de conviver no dia a dia.